Olá pessoal de Minas Gerais, eu sou Tarcísio Alexandre do Conselho Jedi de Pernambuco e é com grande honra que lhes trago essa pequena apresentação feita por mim para a JediCon Minas Gerais. Durante essa apresentação iremos saber como surgiu a Confederação de Sistemas Independentes e a sua contribuição para as guerras clônicas. Sem mais demora, vamos a ela e que a força esteja com vocês. As Guerras Clônicas, Prelúdio e Motivações. As Guerras Clônicas de 22 a 19 antes da Batalha de Yavin, também conhecida como a Guerra Clônica ou Grande Guerra Clônica, foi o nome dado ao grande conflito entre a República Galáctica e a Confederação dos Sistemas Independentes. A guerra recebeu esse nome por causa dos soldados clones utilizados pela República contra as forças de droids de batalha utilizadas pela CSI. Desconhecido pela maioria dos envolvidos, o conflito foi iniciado, mantido e eventualmente finalizado pelo Lord Sith Darth Sidious, cujo objetivo principal era a transformação da República no Império Galáctico, como imperador e a erradicação da Ordem Jedi. Preparando o caminho e o surgimento de Tyrannus. Muito embora as Guerras Clônicas tenham começado oficialmente em 22 antes da Batalha de Yavin, na Batalha de Geonosis, suas origens podem ser traçadas até 10 anos antes, durante o cerco a Naboo, pela Federação Comercial, em resposta às taxações das rotas no anel exterior da galáxia. O desenrolar dos acontecimentos elegeu o senador Palpatine de Naboo para o cargo de chanceler supremo da República, sucedendo o chanceler Finis Valorum. Durante este tempo, Palpatine e seu alter ego como Darth Sidious contactou o experiente mestre Jedi Conde Dooku, ou Dukan, como foi traduzido no Brasil. Tendo perdido seu aprendiz Darth Maul durante o conflito em Naboo, Palpatine precisava de um novo aprendiz. E Dooku, cuja própria fé na República foi despedaçada após a Batalha de Galidran, na qual então o mestre Dooku liderou uma equipe de Jedi, seguindo ordem no conselho para conter uma insurreição de colonizadores contra o governo vigente, mostrou-se ser perfeito. O governador contratou o grupo conhecido como Verdadeiros Mandalorianos, liderados por ninguém menos que Jango Fett, para eliminar os rebeldes, o que foi feito. O que ninguém sabia era que o governador estava secretamente escondendo o grupo dissidente de Mandalorianos chamado Death Watch. O líder do grupo, Vizsla, aconselhou o governador a informar o Conselho Jedi que um grupo de Mandalorianos estava assassinando ativistas políticos. As baixas em ambos os lados foram pesadas, com Jango sendo um dos únicos sobreviventes mandalorianos. Os Jedi entregaram Jango ao governo de Galidran, que o vendeu como escravo. Dooku iria refletir mais tarde. Foi uma missão desastrosa desde o início e não é a primeira das decisões errôneas do Conselho. Uma curiosidade é que nesta mesma missão estava com Marivosa, a padawan de Dooku que sucedeu Qui-Gon Jinn, e que mais tarde se tornaria uma Dark Jedi, construindo para si os sabres de luz curvos, que posteriormente seria passada a Dark Jedi Asajj Ventress. Tendo assassinado seu velho amigo Sifo Dyas para selar seu destino e se tornar Darth Tyrannus, Dooku recebeu ordem para eliminar qualquer referência a caminho, impedindo que os Jedi descobrissem o exército clone sendo desenvolvido até que estivessem prontos para serem entregues. Após ser considerado adequado, Jango Fett foi convocado por Dooku para ser a matriz genética dos clones. A Confederação dos Sistemas Independentes. Em 24 antes da Batalha de Yavin, o mandato de 8 anos de Palpatine estava chegando ao fim. Por volta da mesma época, Dooku emergiu em Raxus Prime, declarando suas intenções em formar a Confederação de Sistemas Independentes, um grupo de organizações desfranqueadas e governos cujo único objetivo era se separar da República. Temendo o que poderia acontecer se esses separatistas fossem adiante com seus planos, a Palpatine foi permitido permanecer no cargo por mais tempo que o permitido na Constituição Galáctica.
Pelos próximos 2 anos, muitos sistemas deixaram a República para se juntar à Confederação. Andu, Geonosis, Tina, Sai-Mirth e Agdu entre eles. Se juntariam a eles os setores Elrud, Donar, Tantra e Sluis, trazendo toda a faixa cíclica da rota comercial de Rima para o controle dos separatistas. Esses setores logo seriam seguidos pelo setor Abrion, que promoveu a confederação com quase 200 mundos agrícolas, e o setor Lahar, trazendo consigo Agamar, Urtris e as encruzilhadas hiperespaciais de Mirgosha. Entretanto, embora Andu tenha se unido à Confederação, as colônias livres andoanas permaneceram leais à República. Posteriormente, se uniriam a eles as entidades corporativas Oficinas de Blindagem Bactoide, a Guilda Comercial, a Aliança Corporativa, a União Tecnológica, o Clã Bancário Intergaláctico e a Federação Comercial. Personalidades da Confederação de Sistemas Independentes. O Conselho Separatista. Chanceler Palpatine Darth Sidious. Palpatine, também conhecido como Darth Sidious, foi o último chanceler da República Galáctica e o primeiro imperador do Império Galáctico. Ele era um Lorde Sombrio de Sith que seguia a regra de 2 e era considerado por muitos como o mais poderoso Sith Lord que já existiu. Palpatine é natural do planeta Naboo, mesmo planeta de Padmé Amidala, e foi senador por aquele planeta antes de se tornar chanceler. Darth Maul. Apesar de não diretamente ligado à Confederação, Darth Maul foi o primeiro aprendiz de Darth Sidious. Enviado a Naboo em 32 antes da Batalha de Yavin, 10 anos antes do início das Guerras Clônicas, durante a invasão àquele planeta pela Confederação Comercial, a missão de Maul era eliminar os 2 Jedi enviados pela República para apaziguar o conflito, e com isso, impedir que a então rainha Padmé Amidala chegasse a Coruscant e denunciasse a ilegalidade do cerco a Naboo pela Federação Comercial. Maul era um Zabrak natural do planeta Iridônia e morreu pelas mãos de Obi-Wan Kenobi em duelo no Palácio Imperial de Theed, após matar o mestre de Obi-Wan, Qui-Gon Jinn. Conde Dooku Darth Tyrannus. Dooku foi um mestre Jedi que caiu para o lado negro da força e se tornou um Lorde Sombrio de Sith. Natural do planeta Sereno, é o único herdeiro de uma vasta fortuna e do título de Conde. Na Ordem Jedi era um respeitado instrutor e um dos mais renomados espadachins da galáxia. Apenas Mestre Yoda e Mace Windu conseguiam duelar em pé de igualdade com ele. Dooku passou quase 70 anos como um Jedi, até que uma batalha desastrosa em Galidran abalou sua fé na Ordem Jedi e na República. Caiu sob a influência do então senador Palpatine de Naboo e deixou a Ordem. Após saber que o senador era na verdade Darth Sidious, Dooku abraçou o lado negro e tornou-se um Lorde Sombrio também. Como novo aprendiz de Sidious, recebeu o nome de Sith Darth Tyrannus, sucedendo Darth Maul. Nute Gunray, o vice-rei da Confederação Comercial antes e durante as Guerras Clônicas e membro do Conselho Separatista durante o conflito. Gunray participou do cerco e subsequente invasão a Naboo, ordenou o mal-sucedido atentado contra a vida da então senadora Padmé Amidala e foi um dos maiores contribuintes para o exército droide dos separatistas durante as Guerras Clônicas. Nute Gunray é um Neimoidiano do planeta Cato Neimoidia. Sun Hill. Sun Hill, da raça Moon, foi o presidente do clã bancário intergaláctico antes e durante as Guerras Clônicas, o qual concedeu os recursos monetários e militares à Confederação de Sistemas Independentes. Um típico membro de sua espécie, ele estava mais à vontade nos negócios, políticas e intrigas do que no campo de batalha. Ele é um dos mais influentes políticos na recém-formada CSI. Em particular, ele foi responsável pela criação do General Grievous. Sendo o líder de um dos maiores apoiadores da CSI, ele era membro do Conselho Separatista durante as Guerras Clônicas e manteve assim até sua morte no fim da guerra. Wat Tambor, um Skakoano do planeta Skako. Wat Tambor é o presidente da União Tecnológica e executivo da Oficina de Blindagem Bactoide. Começando sua carreira como representante da União Tecnológica no Senado Galáctico, Tambor escalou os cargos da União, eventualmente chegando ao topo.
Ele concordou em ajudar a capitalizar e suprir a Confederação dos Sistemas Dependentes, e quando a guerra eclodiu entre os separatistas e a República, Tambor começou a engendrar novas formas de obter uma vantagem tecnológica. Watt Tambor criou os droids de Cortose CB3, os quais são resistentes aos golpes de sabre de luz. Tambor foi morto em Mustafar por Darth Vader, juntamente com os demais integrantes do Conselho Separatista. Poggle the Lesser. Poggle é o arquiduque guionosiano da colmeia Stalgazen em Guionosos. Ascendeu ao poder após uma revolução liderada por ele e financiada por Palpatine. Uma vez que Poggle chegou ao poder, as intenções de Palpatine se tornaram claras. Ele queria o controle das fábricas de droids para a produção dos droids de batalha B1 para a Federação Comercial para a invasão de Naboo. O fato de que Poggle e o vice-rei Nute Gunray da Federação Comercial se odiavam, mas mesmo assim trabalharam juntos, é o testemunho vivo da grande influência que o Lord Sith possuía. Shumai. Shumai é uma fêmea Gossan sensitiva à força, nativa do planeta Castel, a qual era presidente da Guilda do Comércio antes e durante as Guerras Clônicas, mas secretamente aliou a Guilda com a Confederação dos Sistemas Dependentes, cedendo as forças e recursos da Guilda para os separatistas durante as Guerras Clônicas, e serviu no Conselho Separatista. Ao final da guerra, Mai estava em Mustafar com os outros membros do Conselho que foram assassinados por Darth Vader. Parcel Argente. Parcel era o magistrado da Aliança Corporativa e era um Kurivar do planeta Kuriva. Como magistrado da Aliança Corporativa, Argente também foi um membro-chave do movimento separatista e estava presente no encontro em Geonosis em 22 antes da Batalha de Yavin, pouco antes da Batalha de Geonosis. Após servir como senador durante o mandato do Supremo Chanceler Valorum e durante a maior parte do mandato do Supremo Chanceler Palpatine, abandonou a República e se juntou aos separatistas com promessas de mais riquezas, cedendo as forças da Aliança Corporativa para os separatistas. Parcel Agente custeou propaganda tanto anti-Jedi e anti-República, as quais ajudou o público em território confederado pró-guerra. Ponudo. Ponudo é um Alak Aqualish nativo do planeta Ando. Foi senador por Ando de 33 antes da Batalha de Yavin a 22 antes da Batalha de Yavin. Durante o mandato do senador Palpatine, Ponudo ficou desiludido com a República e, tendo os sentimentos do seu povo em mente, separou Ando da República e juntou-se aos separatistas. Durante as Guerras Clônicas, ele foi premiado com a posição de diretor do cartel de hipercomunicações, o equivalente confederado da Holonet da República, que usava códigos secretos do clã bancário intergaláctico. Recebeu tal cargo por ter trazido o planeta Ando, o qual é rico em recursos naturais, para a Confederação. Tikes, um Quarren do planeta Dak. Tikes é um senador e grande amigo do senador Ponudo. Líder da Liga de Isolamento Quarren, sua aliança com os separatistas iniciou uma guerra civil em seu planeta natal. Curiosamente, Tikes não morreu em Mustafar pelas mãos de Darth Vader, pois quando o General Grievous moveu todo o conselho separatista do planeta Utapau para Mustafar bem a tempo de evitar o ataque da República, Tikes não seguiu com eles, ficando para trás. Rogwa Wodrata é a senadora Holuf do planeta Liga e do setor Maca. Foi uma das líderes que se uniu ao Conde Dooku no encontro em Geonosis que marcou o início das Guerras Clônicas. Generais, comandantes e aliados da Confederação. Conde Dooku, impedido de tomar abertamente para si uma aprendiz devido à regra de 2, arrebanhou mesmo assim vários sensitivos à força para servirem como acólitos sombrios. Esses indivíduos são Asajj Ventress. Asajj Ventress foi uma Jedi sombria, humana e um dos acólitos sombrios sensitivos à força de Conde Dooku. Quando criança, ela foi retreinada como Jedi em seu mundo natal de Ratatak pelo Cavaleiro Jedi Kai Narek. Entretanto, ela se entregou à raiva quando ele foi morto e iniciou o caminho do lado negro. Após tomar o sabre de luz do seu falecido mestre, juntamente com o seu, ela se tornou adepta da forma de duelo Niman Jarkai
e matou todos os senhores da guerra de seu mundo natal. Eventualmente, suas ações chamaram a atenção do Conde Dooku e, após um teste de suas habilidades, ela se tornou um comandante na Confederação. Durante as Guerras Clônicas, Ventress teve suas várias incursões contra Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi, mas após sofrer um sério ferimento infligido por Skywalker, ela ficou farta de lutar e desapareceu na zona desconhecida da galáxia. Severance Ten. Severance Ten foi uma fêmea Chiss, acólito sombrio e general na Confederação de Sistemas Independentes. Ela era estimada por Conde Dooku por ser uma estrategista e poderosa usuária da força. Severance servia nas linhas de frente nos primeiros dias das guerras clônicas, quebrando a rotina do general que fica na retaguarda e proporcionando contraponto aos Jedi que sempre lideravam do fronte. Ten era incrivelmente leal a Dooku e, evidenciando por suas muitas vitórias, era uma estrategista experiente e, possivelmente devido à sua sensibilidade à força, Ten parecia ser capaz de prever os passos de seus inimigos e responder a eles a tempo. Diferente de muitos Jedi sombrios, Severance Ten possuía um sabre de luz com lâmina amarela. Ten era a comandante suprema dos exércitos droides, posto que foi herdado por General Grievous após a morte de Ten pelas mãos do mestre Jedi Ichiu Shen-Jon. Sora Book. Sora Book era o mestre Jedi Weequay da família Book. Renomado entre os Jedi por sua perícia com o sabre de luz, Book dominou cada forma de duelo com sabre de luz conhecida entre os Jedi, tornando-se um dos grandes instrutores de formas de duelo. Book foi, portanto, recrutado por seu colega Mace Windu para ajudar no refinamento de Vaapad, a nova forma de duelo de Windu. Vaapad requeria que o usuário chegasse muito próximo ao limite do lado negro, e Book acabou caindo no cativo das trevas. Ele continuou seus estudos sobre o lado negro em segredo até que Conde Dooku capturou-o durante os primeiros dias das Guerras Clônicas e o corrompeu totalmente. Book reapareceu como um agente secreto de Dooku, arrebanhando vários Jedi que não desejavam lutar pela República, com o intuito de criar uma dissidência na Ordem Jedi. Na tentativa de conspirar contra Windu, fazendo parecer um assassino, entretanto, Windu expôs o esquema de Book, descobrindo que ele havia caído para o lado negro e convencendo os Jedi dissidentes que sobreviveram a retornar para a Ordem Jedi. Book então se aliou a Dooku, indo comandar os acólitos sombrios na Confederação. Quando o exército sombrio Morgulkai foi cercado em Saleucami, nos dias finais das Guerras Clônicas, Book, sendo seu líder, não pôde resistir contra a República e foi morto pelo mestre Jedi Quinlan Vos, o qual agia como agente duplo e rejeitou o lado negro, matando Book em um duelo final. Tol Skor. Skor foi alvejado e quase morto por piratas em uma missão sobre Corman, mas sua vida foi salva por Conde Dooku. Skor passou a seguir Dooku inquestionavelmente desse dia em diante e caiu para o lado negro da força. Skor se tornou um dos tenentes de Dooku na Confederação juntamente com Sora Book, Cadrian Sey e mais tarde Quinlan Vos. Skor tem uma intensa rivalidade com Vos, o qual ele via como uma ameaça à sua posição com Dooku. Skor foi morto por Quinlan Vos em Saleucami quando este o derrubou num rio de lava com um Force Push. Cadrian Sey. Como Amazona Jedi, Cadrian Sey foi enviada para os mundos de fronteira da galáxia pelo Conselho Jedi. Entretanto, ela não se reportou a Coruscant para se tornar um general Jedi após a Batalha de Geonosis, ao invés disso abandonando a Ordem Jedi. Dooku a corrompeu para o lado negro e ela se tornou parte de sua guarda pessoal, brandindo um sabre de luz vermelho. Como seus outros companheiros acólitos sombrios, Tol Skor e Sora Book, ela foi superada em combate por Quinlan Vos, depois do que Vos aparentemente se uniu a Dooku. Ela posteriormente ajudou Dooku a conquistar Tyber em Kifo. Em Kifo, ela tentou matar Shaftin Te Vos, tia de Quinlan Vos. Para impedir que Sey matasse sua tia, Quinlan cortou Sey ao meio, matando-a e revelando sua falta de lealdade. Ironicamente, o próprio Quinlan Vos assassinou Tinte a mando de Dooku. Quinlan Vos foi o mestre da Jedi Ayla Secura e durante o tempo do levante separatista, Vos esteve trabalhando disfarçado armando uma elaborada rede de espiões para espionar a Confederação. Vos foi de grande importância nas Guerras Clônicas quando se infiltrou na alta cúpula de comando de Conde Dooku, seguindo ordens estritas do mestre Jedi Thawne e de parte do Conselho Jedi,
proporcionando informações valiosas para os Jedi e para a República. Enquanto agia disfarçado, Voss teve de fazer coisas que convenceu a maioria dos Jedi que ele havia se aliado à Confederação. Enquanto isso, Dooku influenciou o lado negro de Quinlan, trazendo-o mais próximo das sombras, como Voss mesmo descreveu, do que ele jamais esteve. Quando Dooku levou seus acólitos para Kifo para negociar o estabelecimento de uma base separatista em Kifex, os guardiões se recusaram. Quando os dois lados atacaram, Voss tentou resgatar sua tia-avó, Chef Tinté Voss, matando a acólito Cadrian Sane no processo. Vendo as verdadeiras intenções de Quinlan, Dooku perseguiu e o capturou, insinuando que a Voss que Tinté escondia algo dele. Tentando Quinlan Voss utilizar o lado negro para aumentar seus poderes psicométricos, para que assim ele pudesse ver o passado de Tinté, ele descobriu que a sua tia-avó sacrificou os pais de Quinlan para vampiros de mente Anzati, como parte de um acordo profano. Voss entrou em um estado de fúria sanguinária e, com o impulso do lado negro, eviscerou sua aterrorizada tia. Agora, Dooku viu que a queda de Voss para o lado negro não era uma mera encenação. Grievous. Grievous, nome real Kimain Jai Shilau, era o comandante supremo dos exércitos de droides da Confederação dos Sistemas Independentes, pela maior parte das Guerras Clônicas. Um Kalish, Grievous era um senhor da guerra em seu mundo natal, Kali, na guerra de seu povo contra os Huk. Ele foi transformado posteriormente em um ciborgue após sua nave ter caído devido a uma sabotagem por parte de Sun Hill e Conde Dooku. Seu cérebro, sistema nervoso e órgãos sensoriais foram unidos à estrutura de um droide de guerra Krath. Grievous também recebeu a transfusão de sangue enquanto convalescia nos tanques de Bacta, recebendo sangue do mestre Jedi Sifo Dyas, cujo corpo Conde Dooku mantinha congelado após tê-lo assassinado. Após ser recrutado por Sun Hill, ele se tornou o líder dos exércitos da Confederação. Recebeu o posto de comandante supremo logo após o início da guerra, sucedendo Severance Stan. Grievous foi treinado pelo próprio Darth Tyrannus em combate com sabre de luz e se tornou extremamente habilidoso na arte. Após ter terminado com o treinamento, Dooku presenteou Grievous com o sabre de luz de Sifo Dyas. Ele matou um grande número de Jedi, recebendo a designação de o caçador de Jedi mais notório desde Durge. Durge era um caçador de recompensas ativo na galáxia por quase 2000 anos e viveu por 2002 anos. Capaz de sobreviver a situações quase fatais devido à sua herança biológica Gendai e uma armadura de batalha aprimorada, ele lutou em várias guerras e coletou uma vasta quantidade de recompensas. Através dos séculos, Durge adquiriu um profundo desgosto por Mandalorianos e até mesmo matou seu líder, Mandalore, uma vez. Como resultado, tanto de tragédias pessoais quanto de tortura, ele se tornou bastante instável mentalmente. Tentado pela ideia de matar soldados clones da República, clones do Mandaloriano Jango Fett, Durge foi recrutado para a Confederação durante as Guerras Clônicas. Recebendo o posto de comandante, ele desempenhou várias missões importantes para Conde Dooku e liderou suas forças droides em combate em mais de uma ocasião. Perto do fim da guerra, ele foi lançado em uma estrela próxima a Mara Mare por Anakin Skywalker. Consequências das Guerras Clônicas. Com os separatistas e os Jedi derrotados, o auto-intitulado Imperador Palpatine falou perante o Senado, declarando o fim das Guerras Clônicas e a formação do Império Galáctico. Ele também declarou os Jedi como traidores da República, mostrando gravações forjadas da luta contra os Jedi em seu gabinete, e que qualquer Jedi remanescente seria trazido à justiça. Essa declaração foi recebida com calorosos aplausos pela maioria do Senado, embora houvesse aqueles que guardaram reservas acerca do que tinham acabado de ouvir. As Guerras Clônicas terminaram, a República caiu e em seu lugar ergue-se o Império Galáctico.